Fala pessoal, mais uma semana iniciando com queda no Ibovespa, tá? Então já estamos aqui praticamente um mês numa forte tendência de queda e a gente sabe que Bolsa de Valores é isso, a oscilação ela acontece, o investidor de longo prazo ele se mantém comprado em bons ativos e vai ser remunerado, obviamente com ganho patrimonial e também com dividendos, mas no curto prazo, pessoal, o que a gente deve ver é muita oscilação. Mas eu tô aqui para te falar exatamente por que isso está acontecendo. Pessoal, principalmente ter uma noção do impacto da desaceleração do crescimento da China no resultado das principais commodities. Então, quando a gente olha para o resultado da Ferbasa ou até mesmo para o resultado da Vale, a gente vê certo nível de deterioração nos números. Então, tanto uma queda no volume vendido e uma queda também nos preços médios realizados. E acaba que, quando a gente fala de commodity, a China ela tem um peso muito grande na nossa economia, porque é o nosso principal parceiro comercial. Quando a gente analisa aqui os países com maiores participações nas exportações brasileiras, a China ela figura em primeiro lugar e muito acima do segundo lugar, que é os Estados Unidos. Então, enquanto a China tem uma participação de 31%, os Estados Unidos têm uma participação de apenas 11%. Então, qualquer problema que acontecer na China, não tem jeito, vai acabar resvalando aqui na nossa economia, principalmente no setor de commodities. Pessoal, então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no cenário macroeconômico, vamos tentar entender se as oscilações elas podem continuar acontecendo no médio prazo e qual que tem que ser a postura do investidor de longo prazo em cenários como esse. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu canal se inscrevendo, deixando o seu like, comentando o que você está comprando atualmente em Bolsa de Valores. Pessoal, o primeiro ponto-chave para a gente entender as flutuações de preço da nossa economia é olhar principalmente para a economia chinesa, já que é o nosso grande parceiro comercial. Pessoal, então como a maioria de vocês já deve saber, a China tinha no passado uma política de natalidade extremamente restritiva, né? Tinha condições muito especiais para você conseguir ter filho, para você conseguir ter mais de um filho, tá? E essas políticas adotadas há 10, 15, 20 anos atrás, vêm agora impactando de maneira muito negativa na economia chinesa. Já que depois de décadas de um rígido controle de natalidade, a China, que é o país mais populoso do mundo, enfrenta agora uma crise demográfica. Ou seja, eles estão com a força de trabalho envelhecendo, a economia agora está em desaceleração e o menor crescimento populacional em décadas. Só essa política de controle da natalidade, denominada política do filho único, ela começa a vigorar em 1980 e dura até o ano de 2015. Então a gente está falando aqui de 35 anos de política de forte controle da natalidade, tá? Entretanto, existe uma percepção do governo chinês a partir do ano de 2015 de que uma população que cresce de maneira muito lenta acaba sendo prejudicial para a economia, porque é uma população que vai consumir muito menos, é uma força de trabalho muito menor no futuro. Então, a partir de 2016, ele passa a permitir que os casais tenham 2 filhos, mas isso não é o suficiente. Porque imagina só, uma política de controle de natalidade de 35 anos acaba mudando o perfil da população. E a partir de 2021 agora, ele começa a adotar novas medidas para estimular ainda mais os casais a terem mais filhos. Então, está tendo um controle mais rigoroso do aborto, também está oferecendo subsídios financeiros para as famílias, para que as famílias tenham mais filhos e até medidas ativas de apoio à fertilidade, tá? Então, existe uma preocupação grande da China para que a sua população volte a crescer. Só esse baixo crescimento populacional tem começado lentamente a impactar a performance da economia chinesa, tá? Então, a projeção de crescimento para o PIB da China foi mais uma vez reduzida, saindo de 5,2% para 4,8% para esse ano, e de 5% para 4,2% no ano que vem. Tá? Além disso, nós tivemos recentemente um anúncio de novas medidas de afrouxamento monetário da China. Isso aqui tem sustentado ultimamente um temor de recessão global. Pessoal, com essa perspectiva de desaceleração chinesa, nós temos aí um mercado global de commodities sofrendo grandes abalos, né? A gente já viu o resultado do segundo trimestre aqui, tanto com queda no volume vendido, quanto com a queda no preço médio dos principais insumos metálicos que o Brasil acaba fornecendo para o mercado externo. Pessoal, talvez você esteja se perguntando, mas a Ferbasa ela não exportou ferro-cromo e nem ferro-silício para a China em 2022. É verdade, entretanto é bom lembrar que a China é o maior consumidor disparado de ferro-cromo e ferro-silício. Se você tem o maior consumidor global consumindo muito menos, o que vai acontecer no mercado? Haverá uma oferta que vai continuar grande, entretanto uma demanda que está crescendo muito menos, ou seja, vai ter excesso desses produtos no mercado. Automaticamente, o que a gente deve ver é uma queda no preço médio desses produtos. E é justamente isso que a gente vê no resultado do segundo trimestre da Ferbasa. Então a Ferbasa apresentou queda no EBITDA ajustado, no lucro líquido e também na margem EBITDA. Tá? E a própria empresa destaca que houve declínio de 7,4% no volume de vendas de ferro-ligas e, além disso, também houve redução de 4,8% no preço médio. Então, caiu tanto o volume de vendas quanto o preço médio. Em contrapartida, o CPV ele continua elevado, por isso que a margem ela foi um pouco pressionada aqui. Entretanto, pessoal, a gente está olhando para um cenário de médio prazo, né?
Hoje eu vejo a Ferbasa como um ativo de altíssimo valor, mas eu não tenho coragem de comprar nos preços atuais, justamente em decorrência dessa desaceleração chinesa. Então, commodity, se você pega o momento certo do ciclo, você consegue realmente gerar muito valor para sua carteira de investimentos. Mas se você pega o momento errado, você vai ter que ficar comprado durante muitos meses, às vezes até anos, e vai ter que ir fazendo preço médio para que, quando tiver retomada do ciclo, você não perca tanto dinheiro. No caso da Vale, a gente vê que ela conseguiu até mesmo aumentar o volume vendido, entretanto, quando a gente olha para o preço médio realizado, ele caiu bastante, então saiu de 137 dólares no segundo TRI de 2022, caindo para 125 dólares no primeiro TRI de 2023, e agora no segundo trimestre ele cai para 111 dólares. Então, apesar de ter tido sim uma alta significativa no volume de vendas, a gente vê o preço médio em declínio. E é por isso que a Vale vem apresentando uma queda, principalmente aqui no EBITDA ajustado. E com essa perspectiva de crises imobiliárias acontecendo na China, isso acaba aumentando ainda mais a preocupação com a desaceleração econômica. Então a gente sabe que um dos insumos básicos da construção civil acaba sendo o minério de ferro. Então, se está havendo uma desaceleração econômica, e principalmente com crises imobiliárias, a tendência é que a gente deve continuar vendo as nossas commodities metálicas aqui no Brasil em tendência de queda. Além dessa perspectiva de desaceleração chinesa, nós temos um ciclo de aperto monetário acontecendo nos Estados Unidos. Então, provavelmente, os juros americanos eles devem continuar subindo na próxima reunião. E é por isso que a gente vê aqui um forte fluxo de capital estrangeiro deixando a Bolsa Brasileira. Então, até semana passada já contabilizava 8,6 bilhões de reais em fluxo estrangeiro saindo da nossa Bolsa. E é justamente por isso que a gente se depara com essa queda persistente do nosso índice Bovespa. Pessoal, e diante de todo esse cenário negativo, qual que tem que ser a postura do investidor de longo prazo? Bom, então a construção de um portfólio previdenciário, ele é uma maratona, né? Então você vai passar por várias crises, isso é totalmente natural. O que você tem que fazer é uma boa seleção de ativos. Buscar ativos de setores mais perenes, com vantagens competitivas, ativos que vão durar ao longo dos anos. No momento atual, eu tomaria um pouco mais de cuidado com commodities metálicas. A gente viu que tem sim indicadores demonstrando que a China ela pode estar passando por um momento de desaceleração. E nesse caso, se você pega uma commodity metálica no ponto de queda do ciclo, você acaba tendo uma performance muito negativa para sua carteira no longo prazo. Mas desde que você continue comprando ativo e vai rebalanceando ele dentro da sua gestão de risco, você tem condições sim de carregar esse ativo para o longo prazo. Mas commodity, como eu já falei, é um pouco mais complicado. O ideal é que você configure sua carteira com a base mais sólida em setores mais perenes da economia, um setor financeiro, um setor de energia elétrica, setor de saúde, mas você pode ter sim uma ponta em empresas comoditizadas, são empresas que acabam trazendo muito valor a longo prazo, mas tem que ter paciência porque no caso das commodities a gente sabe, elas oscilam muito mais do que uma empresa do setor de energia elétrica ou do que um banco. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e um comentário para me ajudar. Até o próximo vídeo.